todos. Mais uma reunião, mais uma palestra daqui da casa. Sejam todos bem-vindos, todos que nos assistem nesse momento. Vamos iniciar fazendo a nossa prece como se nós estivéssemos na nossa casa presencialmente. Deus nosso Pai, Jesus amigo, Espíritos bons, agradecendo a oportunidade de termos tido contato com a doutrina espírita nessa encarnação, Senhor, que tanto nos beneficia o coração e a alma. Abençoa-nos nas nossas lutas diárias, em tudo aquilo que precisamos e necessitamos construir dentro de nós, se exteriorizando na nossa vida, nas nossas melhores atitudes e ações. Abençoa-nos os propósitos superiores, Senhor Jesus. Dá-nos força e coragem para prosseguirmos enfrentando os obstáculos e vencendo a nós mesmos. Te rogando, Senhor, nesse momento, as tuas bênçãos especiais para a nossa companheira Elizabeth Steinberger, que está aqui conosco e que vai trazer o resultado das suas reflexões para que nós possamos nos beneficiar com os apontamentos que serão trazidos hoje para nós, pedindo que os bons espíritos a assistam, a amparem, orientando o seu raciocínio e a sua exposição. E nós que aqui assistimos, vibrando por ela e por todos nós, Senhor Jesus. Graças a Deus, que assim seja. Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja em nossos corações, de todos nós, para que possamos aqui nesse momento, ouvindo a nossa palestra, possamos absorver o melhor dos conhecimentos que serão trazidos, para que possamos, Senhor, caminhar com mais segurança, com mais firmeza na nossa encarnação. A nossa lição de hoje se intitula Página do Caminho. No entrechoque das paixões humanas, do livro Encontro Marcado, de Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. No entrechoque das paixões humanas, surpreenderás no caminho cotidiano o entrechoque das paixões, provocando rancores ferozes, e observarás em torno os que se revoltam contra a cruz salvadora que carregam, os que oprimem os fracos, os que se bandeiam para as regalias da sombra e os que transformam a perturbação alheia em trampolim para a escalada ao poder. Compadecer-te-ás de todos os que desconhecem ou pretendem desconhecer o amor para que foram criados. Mas entre os que passam indiferentes à penúria dos seus irmãos, deter-te-ás no amparo aos infelizes e serás, junto deles, a mão confortadora e o serviço fiel. Recordarás o bom samaritano, que não se preocupou em apontar os malfeitores que haviam espoliado o viajante indefeso, e sim, em vez disso, se inclinou compassivo para o companheiro tombado no infortúnio, de modo a aconchegá-lo ao coração. Vamos fazer aqui uma parada da nossa leitura para fazermos uma reflexão
sobre esse trecho que nós lemos agora. Essas reflexões, a gente vê que a nossa página fala bem adequado ao momento sobre o nosso ambiente terreno. Nosso ambiente hoje, da nossa encarnação, as deturpações morais, né? O poder, a luta pelo poder, né? Enfrentando e escravizando o ser humano em determinadas situações, né? A gente vê uma situação de muita dificuldade nesse desentendimento, nesse nível moral em que se manifestamos hoje, né? Bom, assim, nós sabemos que tem um livro que eu me baseei no nosso estudo, se intitula O Reino de Deus, de Miramês. E Miramês fala sobre essa situação do homem primitivo e do homem civilizado. Por mais que a gente ache que nós estejamos bem primitivo em nosso comportamento, o que ele diz é que o homem civilizado, ele está mais adiantado que o homem primitivo. E que todas essas situações que nos ocorrem hoje é uma situação necessária para que a gente desperte para a verdade, para o bom comportamento. Essa situação tão difícil e tão de influência tão negativa vai dar em nós a oportunidade na encarnação de reconhecermos os nossos erros através dessas experiências negativas. É importante, então, aceitarmos que existe um processo nosso na nossa evolução. Nós somos espíritos em evolução. A situação é uma situação difícil, mas também é uma situação que, segundo a visão da doutrina espírita, graças a Deus, nós podemos compreender que tudo isso faz parte do nosso despertar. É pela dor, certamente. O nosso despertar está sendo muito pela dor. Mas esse é um processo de crescimento, é um processo de despertamento. Ele fala que nós, a nossa missão aqui, ele continua falando, que nossa missão seria, na verdade, sermos aquela mão fiel, aquele apoio àqueles que precisam, que passam por diversas situações difíceis, né? Como somos todos nós, mas que sejamos, então, esse elemento, esse espírito forte, protetor, apoiador, incentivador, estimulador, de que tudo isso faz parte da nossa evolução, a evolução do espírito, né? Ele comenta aqui também sobre a passagem do bom samaritano, que a gente percebe pela doutrina, a visão da doutrina espírita, que através da prática do bem, nós vamos nos fortalecendo. E aí ele menciona uma passagem do bom samaritano. Bom samaritano, a passagem de Jesus conversando com um homem da lei, e aí ele menciona uma história. Essa história é de uma passagem em que há um homem caído na estrada, que foi assaltado, foi machucado, foi bem machucado, inclusive. Daí vem um sacerdote, passa por aquele caminho, olha aquele homem, mas murmura algumas palavras, mas nada diz a ele, nem se manifesta em ajudá-lo. Vem um levita, passa e não a ajuda também. Não ajuda, não menciona, não faz nenhuma menção de socorrê-lo.
Mas vem um samaritano, que era considerado um herético, né? Ele passa, olha aquele homem caído, é tomado de compaixão. E nesse momento, ele pega esse homem, vê que ele está todo machucado, ainda faz algum curativo mesmo ali, naquele local, e leva para uma hospedaria para que ele possa ser cuidado e ainda gratifica, deixa alguns denários para que ele pudesse ser então medicado, ajudado e fizesse um curativo nele. Essa é uma passagem em que o mestre mostra o nível desse samaritano. Não é um religioso, mas ele é um samaritano e ele já ali demonstrou que ele já tinha um amadurecimento, um despertamento do cumprimento do dever que ele teria com o próximo, né? Então, ele que não era estudioso nem religioso, ele faz então um ato de caridade. Nessa passagem, ou esse trechinho que nós lemos, ele diz o seguinte: a gente pode ir até uma passagem do livro No Reino de Deus, em que ele fala sobre como nós devemos, né, se comportar perante esse momento, né, de tanta tribulação espiritual, material, física, que nós estamos... O homem, na verdade, ele vem evoluindo. Então, quando ele começou a comparar, ele diz, então, que o homem civilizado, ele não está, mesmo com essa situação tão desfavorável no nosso mundo, ele não está, não é inferior ou está igual ao homem primitivo. A gente sabe que nós já ganhamos, já adquirimos muitas conquistas intelectuais e, decorrente dela, conquistas materiais, conquistas intelectuais, também de descobertas, de tudo. Nós estamos mais evoluídos, sim, mas a evolução, nós estamos mais evoluídos e precisamos saber disso. Então, o que ele comenta, uma passagem, que é uma carta, porque Paulo de Tarso, animando aquele povo, aqueles grupos, né, religiosos, né, do cristianismo, ele foi incentivando aos coríntios, aos romanos, a Tito, né? Então ele enviava sempre cartas de estímulo para que aquele grupo pudesse gerenciar aquelas emoções, aquela situação em que aquelas almas se encontravam, né? Já que Jesus não estava nem mais, né, tinha já desencarnado, então foi a continuação, Paulo de Tarso, que deu continuidade através, e nós lemos isso, vemos isso nas suas cartas que ele foi enviando a esses lugares, a essas igrejas, a esses templos que eram construídos. Então ele diz uma coisa assim, muito importante, uma passagem aos Coríntios, em que ele diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Muito interessante que ele colocando aqui, mesmo que nós nos falimos assim numa situação de comportamento, mas o nosso interior, ele se renova dia a dia. E assim é o que nós estamos vendo. Aquilo, ele diz, aquilo que julgas corrupção das almas em evolução, são processos usados pela divindade para que, recebendo as consequências dos seus erros,
a alma desperte mais depressa para a verdade. Então, a gente vê que nós estamos continuamente tendo a oportunidade da evolução, do crescimento, do conhecimento, né? Por mais, já que nós vimos no começo, que essa era uma situação que ela era inerente ao nosso nível evolutivo, ou seja, nós, no planeta de prova e expiação, a gente tem essa condição ainda muito inferior do nosso espírito, mas que na evolução jamais recuamos, jamais. Então, a cada encarnação, essa é a grande questão da nossa doutrina, a reencarnação, porque ela nos dá a oportunidade de presenciarmos e de passarmos por essas situações que a experiência encarnatória não é punição, são experiências, nem castigo, são experiências encarnatórias. Até às vezes é difícil de aceitar esse postulado, né? Mas é porque, na verdade, a nossa fé, o nosso conhecimento ainda é muito pequenino, do tamanho de um grão de mostarda. Então, nós não confiamos tanto nas coisas, nessas situações, no conhecimento, a gente não tem ele fortalecido a ponto de nós conseguirmos superar esse momento, enfrentarmos e aceitarmos, né? E aceitarmos, a gente é um processo de aceitação também, mas com conhecimento. Então, essa lição nos mostra, ele diz, a alma desperte mais depressa. Então, isso é um caminho, é da dor. A gente vê pela doutrina que nós já portamos aqui a casa muitas vezes, não pelo amor, mas é pela dor mesmo. Então, é pela dor que o nosso mundo está a evoluir. Já está claro isso? E muito claro, se nós mantivermos a fé, a confiança, acima de tudo, em Deus, nesse Pai de todos nós, né? Que é Pai, né? Pai de amor, por misericórdia, Ele nos dá, não é compaixão, mas por misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de estarmos sempre reaprendendo, sempre nos treinando, sempre aperfeiçoando. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Então, ele diz assim, Miramês comenta, o homem interior de que fala o convertido de Damasco, Paulo de Tarso, era o Saulo, Paulo de Tarso, é o crescimento evolutivo do espírito, que não dá tréguas à ignorância, mesmo que o campo exterior das almas se encontre em plena guerra, em problemas variados, em acumulação de dívidas, em deturpações morais. É onde nós nos encontramos. Mesmo assim, é assim que nós estamos. Que ele diz, né? O espírito imortal, o homem interior, no dizer do apóstolo, cresce sempre. A cada dia que passa está evoluindo, está ganhando terreno, né, ante a liberdade que aspira a conquistar. Ninguém recua, a não ser somente por ilusão. Então ele coloca aqui, no começo era um instinto, nós tínhamos um instinto, com o tempo e as lutas, aquele instinto transformou-se em razão. Depois a razão do ser humano, com as lutas, com a civilização, com o acrisolamento dos sentimentos provocados pelos erros, se transmuta em intuição para o super-homem que espera o futuro das gerações. Essa é a vida triunfante, é a nossa vida, né? É o reino dos céus que triunfa, porque ele está dentro de nós e nós estamos aqui trabalhando na nossa evolução. Nós não estamos passeando na nossa encarnação, mas estamos trabalhando atentos, né, aos nossos erros e vivenciando no momento essa experiência
E aí ele diz: eis que desaparecerá toda a treva da alma, por ser instalada a luz de Deus, que já existia nela, desabrochando pelos impactos da vida, para que esta crescesse e prosperasse em busca do Senhor. Então ele reafirma aqui que é dessa forma, né, já que nós temos dentro de nós a nossa consciência, né, porque Deus nos fez assim, na nossa consciência, todo esse projeto, todo esse ideal de vida, todo esse objetivo de felicidade, que fôssemos felizes, né? Se Ele nos criou para sermos felizes, nós estamos agora passando por situações que vai nos levar a esse objetivo maior, que é a felicidade, que é a paz em nossos corações, que é a paz em nosso planeta, né? A harmonia, o entendimento, e que Ele diz, com Jesus Cristo é o grande motivo de nos ajudar no crescimento em nós do homem interior. E aí ele faz aqui um convite: busquemos seus conceitos, vivendo seus ensinamentos. Então, a nossa evangelização é uma questão assim importantíssima para o nosso crescimento, né? O conhecimento nos traz esse entendimento e nos trará liberdade, porque nós iremos, como dizia a tia Vera, caprichar na nossa encarnação. Não vamos perder tempo. Isso é outra questão que nós precisamos aprender, é não perder tempo, né, com situações, né, às vezes tão sem importância para nós, de que não vai acrescentar em nada. Como o bom samaritano, ele ajudou aquele homem, mas ele não procurou saber quem fez aquilo, por que fez aquilo, aquela situação tão difícil. Ele se preocupou somente nos bons sentimentos, né, do bem, ajudar aquele homem que estava ali, né, deitado na estrada, machucado e ferido. E aí ele continua assim a nossa lição: os mentores da crueldade são suficientemente desditosos por si mesmos e serão defrontados no espaço e no tempo. Isso é fundamental. A gente buscar o culpado, né? Como o samaritano não buscou, né? Ele só se preocupou em fazer o bem. Fazer o bem. Aquela parte, aqui nós estamos lendo, então, que todos nós, sempre seremos defrontados no espaço e no tempo pelas forças coercitivas dos tribunais da justiça oculta, a lhes coibirem a expansão. No espaço e no tempo, nas encarnações, no tempo que for necessário, né? A gente será defrontado e nós teremos então uma auto, né, reflexão sobre aquilo que nós estamos fazendo ou aquilo que nós estamos vivenciando nesse momento. É para estarmos bem atentos mesmo, porque isso é o que vai nos ajudar a mudar de vibração, de energia. É essa situação que vai ajudar a melhorar o nosso espírito, a evoluir o nosso espírito, né? Não precisas identificá-los. Olha, o autor dizendo, Miramês não, esse aqui é o Emmanuel dizendo, não precisas identificá-los a pretexto de corrigenda, porque já contam com um número imenso daqueles que os procuram a fim de expô-los à censura e ao sarcasmo. Bom, a gente vê na vida presente essas situações sendo colocadas à prova, né? Não há nada que se esconda, né? Que esteja oculto, que se esconda, porque tudo será posto à prova, tudo virá à tona, tudo. Não há um fio de cabelo, uma folha que caia sem que o pai saiba. Isso é uma situação em que nós sabemos, né, da nossa doutrina,
e do nosso Mestre Jesus, que diz, não há, né, não há um fio de cabelo, não há uma folha que caia, que o Pai não saiba. Então, nós estamos sendo acompanhados. E aí ele diz, serás a lâmpada acesa para os caídos na cegueira da negação. Olha, nós temos uma missão. A gente sabe que no nosso livro, o Evangelho, nós temos até as instruções dos Espíritos, do capítulo Sede Perfeitos, que nós temos uma orientação dos Espíritos de que nós temos o dever. Dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, esse compromisso nosso, nós temos na nossa missão dever com Deus acima de tudo, com o próximo, com a nossa família, com a sociedade, com o planeta, com todos. Nós temos muitos deveres, aliás, porque nós ainda somos espíritos devedores. Então, estamos aqui tentando melhorar essa nossa vibração, a nossa condição, né, na evolução, espíritos melhores. Nós estamos caminhando para sermos espíritos mais evoluídos. E assim, todos esses espíritos que vêm nos ajudar, espíritos evoluídos, que adentram a Terra com mensagens maravilhosas, eles também passaram por esse momento, por essas dificuldades, foram se aperfeiçoando, foram burilando os seus espíritos e se tornaram espíritos mais elevados a ponto de nos ajudar nesse momento, porque são eles que estão nos ajudando nesse momento de transição que estamos passando. Então ele diz, seremos a lâmpada acesa, o apoio dos que tropeçam na estrada, estonteados de sofrimentos, a boa palavra que reajuste o ânimo dos que jazem traumatizados pelo assalto das trevas e a esperança deles, né? Quando alguém te requeste, né, te solicita aos ímpetos da reação perante os males que corroem a vida, lembra-te de que um golpe sobre outro golpe apenas consegue agravar a ferida e dispõe-te a socorrer os que esmorecem no desânimo ou caem de angústia. Não percas tempo indagando quanto aos méritos da bondade, porquanto se alguns raros companheiros do mundo te escarnecem da compaixão, malversando-te os benefícios, quer dizer, dilapidando, né? Tirando de você os benefícios, a bondade que praticares será sempre revertida em teu favor. Então, a nossa posição, a nossa missão é ser essa luzinha, né, no nosso mundo, é ser esse espírito, essa alma iluminada, alma de luz, né? Nós somos a luz do mundo, se nós quisermos, nesse aperfeiçoamento moral, nessa mudança de psicosfera da Terra, nós estamos caminhando para essa civilização mais equilibrada, mais harmoniosa. E aí eu voltei de novo, fui então a Miramês. A Miramês, ele é um espírito que sempre me inspira nas nossas palestras, mas ele diz o seguinte: o que nós precisamos, na verdade, por isso nós estamos dentro da doutrina espírita, é uma educação espiritual. Ele comenta uma passagem que diz assim, uma carta a Tito, né? Capítulo 3, versículo 2, na epístola a Tito, ele diz assim: não difamem a ninguém. Isso é daquele tempo, mas também serve para hoje, né? Para hoje, né? Nós estamos. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Isso veste assim para nós, né? Não difamem a ninguém,
nem sejam altercadores. Isso é muito importante a gente entender, né, que essa passagem exatamente complementa a nossa lição. Então, eu fiz aqui um resumo, mas ele tem aqui, diz assim: altercadores, né? Nós gostamos sempre de discutir, né? Revidar, né? Aquele orgulho, aquela situação. Mas ele naquele momento, ele deu um aconselhamento a Tito, né? Sobre como ele deveria gerenciar, né? Aquele clima que devia estar difícil, porque as igrejas exatamente serviam para ajudar, né? Amparar aqueles que estavam ali levando o evangelho, né? Então ele diz o seguinte: educação espiritual, e aí já é sobre essa passagem, né? Educação espiritual deve ser o clima da alma cristianizada. O esforço nesse sentido haverá de ser compensado. Um espírito educado na terra é como uma luz nas trevas. Então ele diz: a alma laboriosa e sadia injeta no nosso campo magnético negativo, quando em estado de tristeza, uma corrente de fluidos espirituais que deslizam como por encanto em todo o sistema neuropsíquico do nosso ser, desobstruindo todos os canais interrompidos, muitas vezes pela melancolia, pelo ódio ou por outros estados similares das almas sofredoras. Então, assim, para nós entendermos que é importante a alma laboriosa e sadia. É importante chegarmos a esse ponto, né? E como que se consegue? Aqui o tema é educação espiritual, né? Quem somos, por que estamos aqui, quais são os conceitos, né, que o Mestre Jesus trouxe, quais são as explicações do Evangelho à luz da doutrina espírita, né, que é consoladora e reveladora, né? Então ele diz que há necessidade, almas sadias, porque ela nesse momento, muitos de nós nesse momento estamos numa situação de tristeza, melancolia, né? Assim, se sentindo muito sozinhos, né? Nós estamos vendo várias situações, né? Muita tristeza, muita perda. Então, quando a gente tem uma alma fortalecida, ela encoraja, nós nos encorajamos e aí minimiza toda essa ação negativa que vem externamente. Porque nós, dentro de nós, no nosso espírito, mesmo que o exterior se corrompa, se seja influenciado pelo caminho, pelo meio, nós somos espíritos em evolução e nos renovamos dia após dia. Então, essa evolução, nós não estamos parados na encarnação, nós estamos em evolução, estamos inseridos na lei de progresso. Então, ele diz: em torno de cada ser forma-se uma atmosfera espiritual, emanações da própria alma, que é quando a aura que nós apresentamos, ela pode ser iluminada ou não, que é em virtude dessa situação nossa espiritual. Se nós somos almas fortalecidas, confiantes, aceitando, compreendendo esse momento, a gente vai enfrentar e superar, né? Não vamos sucumbir, não vamos. Então a gente vai ajudar, inclusive, a psicosfera, não só nossa, com a nossa aura iluminada, mas a psicosfera do nosso planeta, que nós precisamos ajudar. E ele diz: a força mental das criaturas é uma força mental emanar, né, pensamentos positivos, vibrações positivas, um ser mais positivo, inclusive. Isso se transfere para o nosso exterior
e a força mental das criaturas, quando bem dirigida, poderá fazer prodígios, desde que a educação seja do próprio espírito. O espírito e o corpo não foram planejados pela mente divina para viverem no ódio, na vingança. Olha só, o espírito humano, o espírito e o corpo não foram planejados pela mente divina para viverem no ódio, na vingança, no ciúme, na opressão, na maledicência. Tais impulsos inferiores são forças despertadoras do espírito pela dor. Na verdade, o que está acontecendo é positivo, porque é aquilo que nós precisamos para a gente crescer e evoluir. Então ele diz, pela dor da grande necessidade de amor, de confiança, de liberdade, de verdade e da tolerância. Então esse foi o mecanismo que nós mesmos criamos para que a gente mudássemos o nosso espírito e evoluísse. Fomos nós mesmos que criamos, nós mesmos que adentramos esse caminho para que a gente pudesse melhorar, né? Como ser, como espírito. A educação, ele diz, sendo uma bênção do próprio Deus a seus filhos, mostra a razão de todos os seres, os inestimáveis valores do seu labor. Quem começa a adquiri-la, mais quer embriagar-se nessa felicidade de fazer os outros felizes. Então, eu não sei quando é que... Você sabe que horas termina? Falta um pouquinho só. Então, eu vou finalizar aqui. Uma outra passagem do nosso mestre, que diz assim, apliquemos aqui o axioma do mestre, quando diz, aquele que tem, mais será dado. Aquele que tem valores espirituais, conquistas, mais será dado, né? E ao que não tem, o pouco que possui lhe será tirado. É importantíssima essa passagem do nosso evangélica, do nosso Mestre Jesus. Claro que a alma portadora de cortesia, com esse exercício superior todos os dias, porque ele diz, o interior se renova dia a dia, dia a dia. Então ele diz superior todos os dias, pela lei da persistência, acaba depurando ainda mais suas qualidades. Então aquele que já está nesse nível, né, aquele que tem já, ele cada vez mais ele vai se fortalecendo e vai adquirindo as conquistas necessárias para a evolução do ser, né? Então ele diz, então mais a gente ganha, mais lhe será dado, né? Tia Vera também dizia, quanto mais trabalho, mais luz, né? Então a gente sabe que esse processo é um processo de aperfeiçoamento e que a gente tem que buscar esse conhecimento para que a gente possa ser pleno, um espírito pleno de conquistas. Aquele que tem pouco ou quase nada de educação espiritual, dando maior vazão à brutalidade, à incompreensão, à hostilidade, às difamações, ao ódio, à vaidade alterada e às vinganças egoísticas, a fração diminuta da educação. A fração, ele altera e diminui a fração diminuta da educação, por natureza da alma, atrofia-se pelo clima inferior em que vive. E daí que, acertadamente, a boa nova e o pouco que tem lhe será tirado. Então, o que nós vemos hoje? Homens de pouca fé, pouca religião, pouca instrução espiritual, e cada vez mais ainda mergulhado, enlameado, né, nessa psicosfera pesada e negativa. Se ele tinha um pouquinho de esperança, de conhecimento, ele se desanima a tal ponto de perder aquele pouquinho, aquela educação, aqueles valores que ele tinha. A missiva de Paulo a Tito é de extraordinário valor para todos nós,
encarnados e desencarnados. Assevera o apóstolo ao seu companheiro: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Eis aí os meios fornecidos a Tito para que nele fosse iniciada a educação espiritual. E aí acrescenta: para ser cordato, dando provas de toda cortesia, sem contudo chegar ao fanatismo que distancia a alma da mesma forma da educação superior. Então aqui ele fala que a educação, a cortesia, o polimento, né, sincero, são sinais vivos da emancipação espiritual e de que o Cristo está adentrando o estreito portal da alma, e se não é ainda notório, coisas maiores se aproximam. Então a gente manter esse conhecimento e através de um comportamento, de atitudes positivas do tipo conversas sadias, né? Fortalecer, não disputar, não altercar, não revidar, né? A gente tem um comportamento, ele diz, pois foi nessa luta sagrada que os grandes vultos da humanidade conseguiram atingir posições como benfeitores. A cortesia já é um raio de luz da tua alma, a libertar o coração da tristeza e da melancolia, do ódio e da vingança. Mas nunca devemos esquecer que esses valores com Cristo brilham mais. Então, finalizando aqui nosso estudo, né? Ele diz que a vida triunfante, nosso autor do nossa lição, a vida triunfante é luz imperecível, impelindo-nos no rumo das esferas superiores, né? Entretanto, encerra consigo a rude batalha da evolução, em que todos somos compulsoriamente engajados na condição de espíritos eternos, a fim de conquistá-la. Então, nós todos estamos engajados nessa luta íntima nossa de fortalecer a nossa alma. E procuremos, então, dessa forma, com esse conhecimento, fortalecer e procurar o estudo, né? O estudo é principal para nós, o conhecimento, para que a gente se situe melhor na nossa encarnação e sofra menos, né? O fato é que sofremos menos. Que Deus abençoe a todos vocês e a cada um de nós. Muito obrigada. Agradecendo a Elizabeth pelas suas palavras e a sua reflexão. Vamos agora novamente unindo o nosso pensamento, nos transportando para a nossa casa, como se lá estivéssemos presencialmente, agradecendo a Jesus por todas as bênçãos do caminho, aquelas que nos estimulam o caminhar e aquelas que são desafios que são colocados diante de nós, para que reconheçamos a nossa força e ultrapassemos todo e qualquer obstáculo. Abençoa-nos, Jesus, na nossa jornada, com os aspectos que sejam apresentados para nós. E com o nosso coração sempre lembrado do Teu coração, possamos nos fortalecer e dar mais passos na direção do nosso bem maior. Abençoa cada um de nós que aqui está agora, abençoa aqueles que estão nos nossos pensamentos, abençoa aqueles que nesse momento passam por dores extremas, no momento em que estamos vivendo. Que todos, Senhor, recebam nesta hora as Tuas melhores vibrações de amparo, proteção, alívio e incentivo. E fica conosco, Jesus,
ao longo desse nosso dia, dessa nossa semana, abençoando, protegendo e amparando a todos nós. Que assim possa ser.